para o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Nós iremos estudar sobre o capítulo 10 e como eu comecei em fevereiro, eu vou ter que fazer 2 capítulos no mês que vem. Vai ser o 11 e o 12. Deus tem sido muito bondoso, misericordioso e tem nos dado essa oportunidade. E hoje nós vamos tratar sobre o capítulo 10. Irmãos, conseguem ver direitinho aí? Não consegui ver, se aproxima um pouquinho mais, senta aqui mais próximo. Que vai ficar longe, vai ficar difícil para ver, hein? No capítulo 10 eu fiz algumas divisões. Eu vou tentar ganhar mais tempo possível, porque esse capítulo deu muitos tópicos. Porque ele fala de vários assuntos no mesmo capítulo. Ele sai ajuntando um monte de coisas assim no mesmo capítulo. E a gente vai tratar sobre a sabedoria como essência, né? A essência da sabedoria, no verso 1. O lado e a posição certa, no verso 2. Que a sabedoria também tem uma posição correta, né? Não é questão política nem nada. O caminho do tolo, no verso 3. Liderança em princípios, no verso 4 e 5. Valorize o que é certo, no verso 6 ao 7. Plantio e colheita, do 8 ao 11. Saídas da vida, do 12 ao 14. O trabalho dos tolos. Maturidade, conhecimento e experiência, 16 ao 17. A preguiça e sustento, no verso 18. O prazer e o dinheiro, no verso 19. E o espalhamento de informações, no verso 20. E para a gente iniciar, eu falo sobre a sabedoria com essência. No verso 1 do capítulo 10 de Eclesiastes, a gente já tem como base o quê? O escritor fala que assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro, aqui há 2 observações. Primeira coisa que a mosca morta faz, exalar mau cheiro, e inutilizar o unguento, que seria o óleo. Aquele unguento, aquele perfume, né? Estraga todo o perfume. Então quando fala que as moscas mortas fazem exalar o mau cheiro e utilizar o perfume, logo aquilo não vai ter valor nenhum. Porque o perfume vai perder a sua essência. Quando o perfume, no caso aqui o escritor fala, quando o perfume perde a sua essência, logo ele vai ser inutilizado. Não vai valer de nada. E ele faz um comparativo e um paralelo com a sabedoria. Porque quando ele fala que as moscas mortas exalam mau cheiro e utilizam o unguento, aquele perfume, a sabedoria, quando você coloca nela um pouco de tolice ou loucura, você inutiliza toda a sua sabedoria. Porque é muito comum, a gente encontra em diversas situações, pessoas... A gente jamais pode se dizer que nós somos sábios aos nossos próprios olhos. Porque a sabedoria não é algo que eu falo, é algo que eu demonstro. É algo que as pessoas olham para mim e vê que eu tenho ou não. E quando eu falo com sabedoria, e de repente no meio dessa sabedoria que eu falo, sai uma tolice, uma palavra vã, inútil, o que acontece? Eu inutilizo tudo aquilo que eu falei. É como se eu jogasse no lixo tudo aquilo que eu falei. Que a pessoa está ouvindo, eu falando, trazendo palavras sábias, trazendo palavras de sabedoria, de conhecimento, de profundidade. E de repente eu destruo tudo aquilo com uma palavra ruim. Esse é o exemplo que Salomão dá. Porque o que é a estutícia? É uma tolice. É uma palavra tola, que não tem o quê? Fruto, não tem objetivo, não tem começo, nem meio, nem fim. É só destruição. Então quando você coloca algo na sabedoria, você a inutiliza. Então ela passa a não valer de nada. Isso serve como lição e como cuidado para a gente. Nós, quando buscamos algo da parte de Deus, sabedoria da parte de Deus, a gente não pode deixar com que algo inutilize isso. Com que algo destrua isso. E logo nós temos outro ponto importante, que é o quê? A mistura. A gente não pode misturar a tolice com a sabedoria. A sabedoria não divide espaço. A tolice pode arrumar espaço para tudo. É igual quando fala sobre a questão do Espírito Santo, sobre a ocupação de Deus nas nossas vidas.
Ele não divide a glória dele nem o espaço dele com ninguém. E assim é a sabedoria. Ela não pode dividir o espaço com ninguém. Ou você é sábio, ou você não é sábio. Ou você é tolo, ou você é sábio. Ou você vive uma coisa verdadeira, ou você não vive. Ou você é realmente uma pessoa que demonstra não só o conhecimento, mas a vivência naquilo, ou você não vive aquilo. Então eu até coloquei uma frase que as pequenas atitudes, pequenas, olha para você ter ideia. O escritor fala que um pouco, não é muito, um pouco de estutice, ou seja, um pouco de tolice, você inutiliza toda a sua sabedoria. Então pequenas atitudes tolas podem fazer com que a sua sabedoria cheire mal e traga um efeito que não é o efeito necessário, mas é um efeito totalmente contrário daquilo que a gente imagina. Por quê? Porque a sabedoria, ela tem lados e tem posições. A sabedoria, o lado da sabedoria é o quê? Falar palavras agradáveis, falar palavras boas, conselhar pessoas, não invejar, não desejar mal. Porque essa é a atitude de pessoas sábias. Temer ao Senhor primeiramente, que é o princípio de tudo isso, né? Temer ao Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Então, nessa questão de posições e lados, não tem nada a ver com posições políticas, tá? Você vai ver aqui o escritor falar sobre esquerda e direita, não tem nada a ver com posição política. O escritor vai falar que a sabedoria, no verso 3, no verso 2 do capítulo 10, o coração dos sábios está à sua esquerda, o do sábio está à sua direita e o do tolo à sua esquerda. E quando a gente vê sobre direita e esquerda, eu volto a falar, não é sobre posição política, porque o pessoal vai achar que eu estou envolvendo posição política. Não é sobre questões políticas, tá? É sobre o que a Bíblia afirma sobre posições e o lado certo. Por quê? A direita traz uma questão de proximidade a Deus, um lugar de honra, profundidade com Deus. E a esquerda traz a questão do afastamento a Deus e a desonra. Nós temos como base a questão quando fala sobre direita, Marcos no capítulo 16 e no verso 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi conhecido, recebido no céu e assentou-se à direita. Pai, é uma questão interpretativa que a Bíblia dá questões para a gente, usa como comparativo sobre questões de posições corretas. Porque nós, como cristãos, nós temos que ter o quê? Posicionamento. E a gente ouviu falar muito sobre isso na semana passada, sobre posicionamento. O governo pode mudar o posicionamento, pode criar leis, mas nós, como cristãos, temos que ter o quê? Posicionamento. E qual é o nosso posicionamento? Estar em Cristo, vivendo Cristo, obedecendo a Cristo. Essa é a nossa posição. Eu trouxe algumas referências em a questão do afastamento de Deus, que fala sobre a questão da esquerda. Volto a dizer, não tem nada a ver com política, tá? Questão da esquerda. E os colocará no Mateus capítulo 25, 33. E os colocará à sua direita e as ovelhas, e à esquerda os bodes. Então há uma diferença que a Bíblia traz para a gente sobre posições. Porque logo nós temos outros exemplos também. Mateus capítulo 6, verso 3. Tu, porém, e usa até a questão da contribuição, entre outras coisas, trazer esmola, contribuição. Mateus no capítulo 6, no verso 3 fala: tu, quando deres esmolas, não saiba a sua mão direita, quer dizer, não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita. Então há essa distinção. E nós precisamos, como cristãos, ter lados e posições corretas. Se a direita, um exemplo claro aqui, uma comparação. Se a direita é o lado bom, estaremos do lado direito. Se a esquerda é o lado ruim, nós nos afastaremos desse lado. Vamos procurar ambientes e posições onde nós possamos encaixar a nossa fé, encaixar a nossa confiança em Deus e continuar firmes. E há outras referências também em Atos, capítulo 7, 55 ao 56, que fala justamente sobre Estevão.
Estevão, quando ele estava sendo apedrejado ali quase à beira da morte, ele olhou para o céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita do Pai. E quando ele vê esse comparativo, que Jesus estava à direita do Pai, aí chegou o fim da vida dele, que ele foi apedrejado, foi dado como, segundo aquelas pessoas ali, como alguém que estava se fazendo ali de alguém que é próximo de Deus, e realmente ele era, e foi condenado pela lei judaica, pelos judeus, e foi morto. Então essa questão de posições, que todo cristão precisa ter posicionamento, escolher o lado certo, escolher a forma certa, escolher como agir, a forma correta como agir, e não agir conforme aquele ditado que fala, conforme a manada, não acompanhar a manada, mas acompanhar o quê? A Escritura. Porque as pessoas, como é muito comum, a gente tem uma facilidade de ser levado quando não temos a informação suficiente. Por isso que fala, João capítulo, acho que João fala, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o conhecimento faz com que você não seja levado como manada, não acompanhe todo mundo. E parece até loucura que quando a gente não acompanha todo mundo fica olhando cara feia pra gente. Quando a gente não faz tudo que as pessoas estão fazendo, nós somos taxados como quadrados. E tem muita gente que fala, é melhor entrar quadrado no céu do que redondo no inferno. E muita gente fala sobre isso. Porque nós temos a nossa posição. E não podemos abrir mão do nosso posicionamento porque as pessoas estão fazendo aquilo que é conveniente. Tem uma frase que diz que o errado, ele vai sempre ser errado, mesmo que muitas pessoas façam. O certo vai ser certo, mesmo que poucas pessoas façam. Isso não vai mudar. Isso vai continuar sendo assim. Então jamais acompanhamos as pessoas que fazem o mal. E nós sabemos que acompanhar as pessoas que fazem mal, nós destruiremos tudo aquilo que nós construímos. Salmos 1 fala que bem-aventurado o homem ou a mulher. Ele fala o homem, né? E traz o sentido de dois gêneros. Não é só o homem, é a mulher também. Que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso traz pra gente qual a questão de posicionamento. Você saber o lado que você está, quem você pode ouvir, quem você pode convidar e quem você pode estar acompanhado para você não ser destruído. E ele acrescenta, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia de noite, de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação. Ó, você vê como é interessante. Se você não acompanha os ímpios, tem posicionamento, medita na palavra do Senhor de dia e de noite, você vai ser considerado como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. E vai ter tudo no tempo certo. O seu fruto vai ser no tempo certo, você não vai atrasar os planos de Deus na sua vida. Vai ser tudo no momento certo, na hora certa que Deus quer que seja. Por quê? Porque você vai estar o quê? Posicionado, esperando a obra e a vontade de Deus na sua vida. Então, quando fala sobre posicionamento, nós sabemos que o caminho do tolo é só a destruição. E como eu falei aqui, aquele que procura andar segundo o conselho dos ímpios, o que é o ímpio? É o tolo. Aquele que vive na tolice. E qual é o caminho do tolo? O caminho do tolo é só a própria destruição. Ainda que o tolo, ó, pra você ter ideia, ainda que o tolo, ou aquele que é iníquo, seja honrado, não vai mudar a essência dele, ele vai continuar sendo tolo. Ele vai continuar sendo autodestrutível. Ou seja, uma bomba atômica, uma hora ou outra ele vai explodir. E isso não vai dar um futuro para ele. Porque ser honrado pelas pessoas não define o seu caráter. Ser honrado pelas pessoas não define quem você é. Mas o que define você é o que você tem de dentro para fora. É o que você fala, é o que você vive, é o que você tem guardado no coração. E Jesus fala, o que condena o homem?
É o que entra ou é o que sai? Para sair algo de dentro de nós, tem que primeiro entrar. Como é que entra? Pelos nossos olhos, meditando na palavra, pelos nossos ouvidos, ouvindo a palavra, pelo nosso pensamento, pensando na palavra. Para quê? Para que a gente possa ser erguido por Deus. Então no verso 3 fala: até quando o tolo vai pelo caminho, falta de entendimento, e diz a todos que é tolo. Por quê? A atitude do tolo, automaticamente ele se entrega. Se as pessoas conhecem o sábio pela sua sabedoria, vai conhecer o tolo pela sua tolice, pelo seu comportamento, pela sua forma de falar, pelo seu mal, pela sua má conduta. Porque o tolo é sempre aquele que quer tirar vantagem em cima de tudo. O sábio, ainda que com prejuízo seu, o salmista fala: ainda que com dano meu, eu não vou voltar atrás. Isso é o quê? Sabedoria. Às vezes a gente toma prejuízo. Tantas vezes eu tomei prejuízo por não voltar a minha palavra atrás. Uma certa feita eu tive a oportunidade de falar em um culto ao ar livre. Aí eu falei pra cara: nossa, eu tô tão cansado, que eu tinha dado aula na escola bíblica dominical, acho que eu tinha pregado no sábado à noite. Eu tava tão cansado, eu falei: não vou hoje não. Mas a cara falou: ei, a palavra do crente tem que ser o quê? Olha só, olha só pra você ter ideia. E a gente entra em outra questão que anda com sábio, você se tornará mais. Se você anda com tolo, você vai ser o quê? Tolo. E tem muitas pessoas que usam um exemplo, cara: se você anda com 5 pessoas que são tolas, você será a sexta pessoa. Agora, se você anda com sábio, você vai se tornar mais sábio. E a sabedoria não se mede. A pessoa olha para você, ela não vai medir qual o grau de sabedoria, não. Ela vai ouvir e vai saber: poxa, a sabedoria, aquilo trouxe ao meu coração uma alegria, porque é uma palavra boa. E a palavra boa, provérbio fala: a palavra boa, a palavra branda, ela desvia o furor. A palavra dura faz o quê? Suscita ira. Então nós vamos entender que o caminho do tolo é a sua própria destruição. Nós temos a referência aqui, Lucas capítulo, deixa eu olhar para cá, Lucas 18, 9. Aqui minha vista, a letra está tão pequenininha nessa tela aqui. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. Aqui nós temos a distinção entre aquele que é sábio e aquele que não é. O fariseu, na sua oração, ele falou: Senhor, ele colocou-se de pé: ó Deus, te dou graças porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e ainda como este publicano. Isso é uma atitude de sabedoria. A autojustificação não é sabedoria. Nós nos justificamos a nós mesmos. Eu não preciso me justificar para ninguém. Mas sabe quem me justifica? Jesus. Ele me justifica. Quando eu entrego o meu coração, entrego a minha vida, a minha alma, o meu comportamento, as minhas atitudes, quem é que me justifica? Se você estiver andando no caminho que Jesus te deu para você trilhar, Ele que vai te justificar. Esse fariseu não fez isso. Ele não esperou Jesus ou o Pai justificá-lo. Ele se auto-justificou. Mas o publicano foi diferente. O publicano, ele não conseguia nem olhar para o céu. Ele não conseguia nem olhar para o alto. Ele estava no templo. Ele não conseguia, acho que ele não estava no templo. Calma aí, vou ler agora. O fariseu acrescentou ainda: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, ele estava de longe do templo, nem ainda queria levantar os olhos para o céu. Olha só, para você ter ideia, o temor. Isso é atitude de sabedoria. Porque quando você teme a olhar para o céu, olha só para você ter ideia, você teme a olhar para o céu, você está já se colocando numa condição de que é dependente e não pode nem olhar para a glória de Deus porque você é pecador. E o fato desse publicano temer a Deus ao ponto de não olhar para o céu, já iniciou-se no coração dele o quê? Uma atitude de sabedoria, uma atitude de conhecimento.
Porque ele conhecia a grandeza. Quando a gente conhece a grandeza, o poder, a autoridade, a autonomia, a onisciência, a onipotência e a presença de Deus, o que a gente faz? A gente se humilha diante da presença dele e não queira se exaltar. Igual João falou, importa que ele cresça e que eu diminua. Foi um dos maiores apóstolos. E ele falou isso. Importa que ele cresça e que eu possa diminuir. Então esse publicano olhando, nem conseguiu nem olhar para o céu. As palavras deles foram bem simples. Ele disse, ele batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Essa foi a oração do publicano. Ele não se justificou. Ele só reconheceu a sua fragilidade, a sua condição humana, o seu pecado e pediu para que Deus tivesse misericórdia dele. E muitas pessoas, eles acabam seguindo o caminho dos tolos. E nós, como cristãos, não devemos seguir o caminho dos tolos, mas seguir o caminho dos justos, da justiça, da verdade, do amor, da paz. E que trata especificamente também dos frutos do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? O amor, a paz, a longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. O sábio, ele busca os frutos do Espírito. O tolo busca os frutos do seu próprio Espírito. Para você ter ideia, a diferença entre o Espírito de Deus, que é o amor, e o condutor das nossas orações, o Espírito do homem, que é soberbo. O homem por si mesmo, ele acaba sendo soberbo, quer se auto-justificar. Mas aquele que é sábio não procura auto-justificação, mas ele procura em quem? Em Deus, a sua justificação. E aqui a gente vai falar no verso 4 sobre liderança e princípios. No verso 4 fala, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Quando fala sobre governo, o que a gente tem sobre governo? Não é sobre governo humano, tá? Não é sobre a governança lá, políticos, presidentes, não. Fala sobre liderança. Governos trata de respectivamente, meu hebraico está muito fluente hoje, trata exclusivamente de respeitar as lideranças. Mas as lideranças que estão no caminho correto, você vai respeitá-los, mas não vai seguir o caminho deles. Porque volta àquela questão que eu falei sobre posicionamento. Se o seu líder... Agora vamos falar sobre a questão política. Se o seu líder, seu governante, se o seu político está seguindo uma origem diferente daquilo que você crê, você vai ficar com quem? Com a submissão àquele que está fazendo errado ou com princípios bíblicos? Com princípios. Por que Salomão escreveu sobre isso? Porque ele era governante, ele era rei. Ele queria respeito a si mesmo. Então ele escreveu sobre isso. Então, nós jamais podemos esquecer que toda autoridade vem de Deus, mas nenhuma autoridade está acima de Deus. Deus pode permitir que alguém tenha autoridade, mas nenhuma autoridade vai estar acima dele. A última autoridade que tentou estar acima de Deus foi lançada de onde? Dos céus. Ó, como caíste dos céus, estrela da alva. Olha só para você ter ideia. Nunca queira ter a sua autoridade ou seu conhecimento acima da autoridade, o conhecimento e o poder de Deus. Porque nós somos seres humanos limitados. E aqui o escritor ainda acrescenta, eu coloquei uma frase aqui, né? Antes de ler o versículo 5. Havendo afastamento de princípios, fique com o quê? Com os princípios. Porque é o que nos mantém de pé. É acreditar na palavra, nos princípios e vivê-los. Porque nós observamos, há muitas lideranças fora do Brasil que estão proibindo cristãos de ler a Bíblia. E muitas pessoas, não é de hoje, tá? Muitas pessoas têm apenas uma folha. Eles vão compartilhando uma folha da Bíblia. Porque se alguém pega eles com a Bíblia, não é só ele que é morto, é a família toda. Isso você pode fazer uma pesquisa muito rápida. Quando alguém descumpre um princípio de um ditador que quer controlar a questão do Evangelho,
Logo, o que ele entende? Se essa pessoa está pregando, a família dele também é uma raiz. O que ele vai querer fazer? Destruir todos. Aqui, olha para você ter ideia, o que uma pessoa má percebe, a gente não percebe. O que é a nossa família? É uma continuação daquilo que nós fazemos. É uma raiz daquilo que nós fazemos. A nossa família é uma continuação do nosso bom comportamento, das nossas palavras, atitudes, sabedoria, da nossa vivência. A nossa família é parte disso. As pessoas lá fora que querem impedir que o evangelho seja pregado, veem isso e a gente não vê. Porque o nosso comportamento está trazendo para nossas famílias uma estrutura tão grande que a gente não faz a mínima ideia. O que eu faço hoje não é mérito meu, mas primeiramente de Deus e do meu pai. O que eu faço hoje? Porque quando eu chegava em casa, meu pai estava lendo a Bíblia. E isso é uma continuação, uma raiz daquilo que ele começou. Ele não terminou, porque há situações e há momentos que o nosso trabalho se encerra e alguém tem que continuar. E Deus levanta as pessoas para continuar, mas as pessoas que foram enraizadas, a nossa família faz parte disso, a nossa família é uma raiz. E algo tão importante que eu observo e que eu faço também, as minhas filhas já faltaram em algum dia do projeto, das 2 anos que a gente está fazendo? Nunca faltaram. Todos os dias, quando a gente faz, elas estão com a gente. Uma vez a Rafa me questionou, eu entendi o que você falou, pai. Você acha que a criança não observa? A criança observa. Eu entendi o que você falou, pai. Olha só para você ter ideia. Eu entendi. Então tudo que a gente vive, nós vamos entender. Nós vamos ficar com os princípios. Esses princípios vão ser raízes para gerações futuras. Não abandone jamais o ensino dentro do seu lar. Não abandone jamais o bom comportamento dentro do seu lar. Não abandone jamais a comunhão dentro do seu lar. O momento de oração, o momento de clamor. Esses dias a gente estava orando em casa. A Alice, que às vezes até provoca a gente, papai, deixa eu orar com vocês. Ela sai lá do quarto dela para orar com a gente. Ela ora 2 segundos, depois começa a bagunçar, mas tudo bem, mas ela vem. Ela vem, importante é que ela vem. Ela ora 2 segundos, aí daqui a pouco está espoletando, bagunçando tudo, está mexendo tudo. Mas ela vem. Atrapalha a nossa oração, às vezes atrapalha, mas tudo bem. Quando ela estiver maiorzinha, ela vai entender. E aqui no verso 5 fala, um mal que vive debaixo do sol como erro que procede do governador. E aqui eu deixei uma observação que lideranças humanas também falham. Independente de ser liderança lá fora ou aqui dentro, todos os seres humanos estão fadados a falhas. Não existe nenhum ser humano perfeito. Nós somos santos. O que é ser santo? Ser separados para algo. Nós somos separados para fazer alguma coisa. Fomos separados por Cristo. Fomos separados em Cristo que nós escolhemos. Então todos os seres humanos estão sujeitos às falhas. Eu comentei hoje pela manhã, nós como cristãos, nós precisamos receber Jesus todos os dias. Porque em algum momento, o salmista fala, em algum momento, Senhor, eu pequei em pensamento, me perdoa. Porque a nossa mente, ela viaja, ela voa, ela vai longe, ela pensa coisas absurdas. E em algum momento da nossa vida a gente pensou alguma besteira. E se a gente não se reconciliar com Deus nesses momentos, a gente vai só acrescentar falhas em cima de falhas. E eu volto a dizer uma coisa que a psicologia fala, Augusto Cury fala muito sobre isso. Só como a gente entrou nesse assunto, os nossos pensamentos não são reais. Olha só para você ter ideia, que parece loucura falar isso, né? Os nossos pensamentos não são reais. O que você pensa não é real. Sabe o que é real? É o que você vive. Esse momento agora que nós estamos vivendo é real. Você pensou em algum momento nesse momento aqui? Você podia ter pensado, eu vou lá, mas você nunca imaginou que seria a quantidade de pessoas que tem. Você não sabia a quantidade, o tempo que ia ser. Você não sabia como ia ser. E logo, a nossa mente nos engana. A nossa mente nos conduz para lugares que não é bom. Porque nós vemos imagem todos os dias. A nossa visão capta imagem em todo momento.
O que é a captura de imagens? Tem coisas que entram no nosso consciente e tem coisas que vão para o nosso subconsciente. E quem já ouviu falar em mensagens subliminares? O que são mensagens subliminares? De repente, num desenho inocente de uma criança, passa uma imagem no fundo que a gente não vê, mas o nosso subconsciente absorve aquilo. Eu assisti um vídeo uma certa feita de um desenho infantil e passava aqueles bichinhos, né, descendo naquele, como se fosse aquele trenzinho, sabe, aquela montanha russa, e eles começaram a passar em câmera lenta. E quando passou em câmera lenta, tinha um quadro de uma mulher nua. Passou rápido. Qual a ideia disso? Você trazer uma mensagem subliminar para que ela entre no seu subconsciente e você não perceba. Então por isso que a gente tem que colocar sempre coisas boas diante dos nossos olhos. Nós somos seres humanos falhos? Somos. Somos sujeitos a falhas? Estamos. Mas se nós entregarmos todos os dias a nossa vista a Jesus, olhar a palavra, ouvir, como eu falei, olhar, ouvir, pensar. Esse mesmo autor, ele fala que o nosso pensamento, quando vem à nossa mente, nós temos 5 segundos para poder eliminá-lo. É interessante que eu fiz um teste esses dias. Eu fiz um teste que eu acordei, eu tive um sonho meio perturbador. Quando eu acordei, eu converti aquele sonho rápido e comecei a pensar em outra coisa que não era aquele sonho. Agora me pergunta se eu lembro dele. Eu não lembro. Eu não lembro daquele sonho. Mesmo se forçar minha mente aqui, é desnecessário. Eu não lembro daquele sonho. Porque nós temos a capacidade em Deus. Porque se nós conhecermos a nós mesmos, é isso que Jesus quer falar pra gente. Quando Jesus veio, Ele veio libertar a nossa mente. Não é só o nosso corpo. Porque Ele poderia ter curado, mas as pessoas iam morrer depois. Mas Ele veio libertar a nossa alma. Porque a alma é eterna. Aqui nós vamos falar sobre valorize aquilo que é certo, no verso 6 ao 7. Eu vou tentar ganhar tempo para a gente poder. No verso 6 e 7. A justiça está posta em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo, e os príncipes andando sobre terra como servos. Aqui nós temos 3 observações. A primeira, a honra a quem não merece. Nós vamos ver pessoas loucas serem honradas. Nós vamos ver pessoas tolas serem honrados, mas isso não define o futuro dela. Define o presente, mas não o futuro. Nós vamos ver inversões de valores. Uma vez a gente falou sobre isso, inversões de valores. Muitas pessoas vão honrar o tolo mais do que o sábio. E me faz até lembrar de, se não me engano, é uma parábola. Depois eu vou lembrar exatamente. Foi o estudo que a gente fez, né? Que o sábio construiu, veio aquele rei poderoso, tinha grandes armas. Ele veio para a terra para poder destruir aquela cidade. E quem foi que livrou aquela cidade? Foi um sábio e pobre. E o que aconteceu com ele depois? Ele foi esquecido. Mas Deus não esqueceu dele. Ele foi esquecido pelos homens, mas Deus não. Então, se é para a gente ser valorizado aqui, que nós possamos ser valorizados em Cristo, como verdadeiros, como sábios, ainda que as pessoas não olhem para nós assim. Mas sempre ter princípios, ter posições certas, ter valores e segui-los até o fim. Que a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Não é parar no meio do caminho, mas é perseverar. O que é perseverança? Insistência. Até o final. A gente sabe quando vai ser o nosso final? Não. Então a gente tem que perseverar todo dia, mesmo sem saber quando vai ser o nosso final. E aqui nós vemos o terceiro ponto, o segundo ponto. Quem realmente tem e faz, não é honrado. Muitas vezes e a gente acaba esperando honra das pessoas. É muito normal isso. E é legal também isso. Mas existe um detalhe. Provérbios fala que o homem é conhecido pelos seus louvores. O que é louvor? Elogios. Se você é elogiado demais, as pessoas vão descobrir se você é verdadeiro ou não. Por exemplo, eu estou aqui pregando a palavra, trazendo estudo. Se eu for elogiado demais e eu me achar importante pelo que eu faço, logo eu estou sendo conhecido
não por Jesus, mas eu estou me auto-engrandecendo. E é algo que não é passível diante de Deus. Se a glória não for para Ele, não vai ser para você. Se a honra não for para Ele, não vai ser para você. Você pode achar que está sendo honrado, mas não está. Porque a honra e a glória sempre será de Deus. E aqui também outro ponto, a ausência de conhecimento nos faz colocar os loucos em lugares de sábios. Olha só para você ter ideia. Porque quando não temos o conhecimento, nós honramos quem não tem que ser honrado. Nós adoramos quem não tem que ser adorado. E é muito comum que a gente encontre isso. Pessoas que adoram, reconhecem, exaltam os outros, mas não exaltam, reconhecem e adoram a Deus. As pessoas elogiam, louvam e abraçam e acham aquelas pessoas importantes. Existe uma diferença, gente, você tomar alguém como exemplo e tomar alguém como ídolo. A gente não pode confundir isso. Eu posso olhar, por exemplo, para a cara e falar, nossa, como ela fala tão bem, como ela louva tão bem. Um dia eu quero ser igual a ela, não no sentido de inveja. Um dia eu quero ser igual a ela. Um dia eu quero poder louvar também como ela louva. As pessoas devem olhar para nós e falar isso. E não é inveja. E nós temos que saber essa distinção. Porque nós precisamos, cada dia mais, buscar o quê? O conhecimento e saber a diferença entre isso. Para não ser idólatras de pessoas e esquecer a adoração a Deus. Eu até falei uma certa feita aqui no domingo, não sei se foi sábado, foi no sábado, na Santa Ceia, sobre sacrifícios e idolatrias. Porque tem pessoas que estão dando as pérolas aos porcos. Estão lançando as coisas santas aonde? Aos cães. Mas não estão fazendo sacrifício a quem é de direito. O que é o sacrifício? É oferecer algo valioso. Muitas pessoas estão oferecendo algo valioso para quem não tem valor nenhum. Porque nós não temos valor realmente, nós somos seres humanos. E qual é o nosso maior valor? A presença de Deus no nosso coração. Esse é o nosso maior valor. Então nenhum ser humano tem isso. Então jamais possamos honrar, idolatrar, a não ser que seja Deus. Nós podemos tomar as pessoas como exemplo, mas não como ídolo. Então temos que valorizar o que é certo. E aqui nós temos o plantio e colheita. Eu vou tentar correr, que são 20 versículos, né? Plantio e colheita. Aqui é a parte primeira. Quem abrir uma cova, nela cairá. E quem romper o muro, uma cobra o morderá. Aquele que transporta pedras será maltratado por elas. E o que racha a lenha expõe-se ao perigo. Aqui nós temos a questão do plantio e colheita. Por que quando fala quem abre uma cova, cairá nela? Fala sobre a questão da intenção. O que é a intenção? É você querer fazer o mal para alguém. Você querer abrir uma cova para alguém. E como nós somos cristãos, essa cova que nós podemos abrir para alguém não é uma cova material, mas é uma cova espiritual. Tem um Provérbios que fala que é mais fácil você alcançar ou vencer ou entrar numa cidade fortificada do que alcançar um coração de alguém que foi abatido por uma palavra. Para você ter ideia. Então quando nós planejamos coisas ruins, é plantio e colheita. Tudo que o homem semear, ele que colherá. Se é coisas boas, vai colher coisas boas. Se é coisas ruins, irá colher coisas ruins. E aqui o escritor ainda acrescenta: quem romper o muro, ou seja, quem quebrar o muro ou pular o muro, e não, aqui vai mais a questão de conhecimento, uma cobra o morderá. Porque você vai invadir lugares que não é para você entrar. Você vai entrar em ambientes que não é para você entrar. E quando você entra nesse ambiente, o que acontece? Você está sujeito ao perigo. Aquele que transporta pedras será maltratado por elas. E o que racha a lenha expõe-se ao perigo. Aqui existem duas questões. Primeiro, quando fala transportar pedras, pode ter sentido de ser um transportador de pedras ou um sentido de trazer com intenção pedras
para poder apedrejar alguém. Qual era a cultura daquela época antiga? As pessoas que pecaram, o que os outros faziam? Quando pecavam, era pego em ato de adultério. Segundo a lei, ela tinha que ser o quê? Apedrejada. E o que Jesus traz pra gente? Jesus fala para Pedro: Pedro, embainha, ou seja, guarda a tua espada, porque os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Jesus, com toda a sua sabedoria, com todo o seu intelecto, mesmo não tendo aparência e nem formosura como Isaías apresenta isso para que as pessoas pudessem o desejar, mas o conhecimento dele foi tão avassalador que ele fazia com que as pessoas não tinham respostas para dar para ele. Esse foi um dos maiores autores da sabedoria. A Bíblia fala que depois de Salomão não existiu outro como homem. Mas quem aparece? Jesus. E Jesus veio totalmente fazer coisas totalmente diferentes. Ele veio mostrar para a gente que a vingança pertence a quem? A Deus. Às vezes nós temos vontade de se vingar, não tem? Fala a verdade. Aquele chefe chato que enche o saco. Aquele amigo, aquele colega do trabalho que enche o saco. Aquele vizinho que enche o saco. A gente tem vontade, mas a vingança não pertence a nós. Se você se vinga, o que você está fazendo? Se auto-justificando. Eu estou certo, então eu vou me auto-justificar, vou me vingar. Mas eu volto a dizer, a vingança pertence a Deus. E a justificação nossa pertence a quem? A Deus. E foi esse exemplo que Jesus deu para Pedro. Ele falou: Pedro, a sua espada você acha que tem poder, mas eu vou te falar uma coisa. Você não pensa que se eu quisesse, eu pediria 12 legiões de anjos e eles viriam? Jesus está mostrando para Pedro: Pedro, eu tenho mais poder do que qualquer espada. Eu tenho mais autoridade do que qualquer coisa que as pessoas tentem fazer. Você não entendeu isso ainda? Em outros evangelhos vai dizer que Jesus curou a orelha daquele soldado. E vai falar que o nome daquele soldado era Malco. Curou a orelha. Por quê? Jesus estava ensinando para Pedro: Pedro, a sua espada não vai servir de nada, mas a espada do Espírito, que é a minha palavra, essa vai servir para muita coisa. No entanto, Paulo vai falar depois: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestade, príncipe das trevas. Então o nosso revestimento não é uma arma material, mas é uma arma espiritual. E onde nós encontramos essa palavra? Essa espada? E é o que Paulo fala: a espada que é a palavra de Deus. Vou passar para a segunda parte aqui. Vai, meu filho, passa. Aí foi. Parte 2, verso 10 e 11. Continuação sobre plantio e colheita. Se estiverem embotado o ferro e não se afiar o corte, então se redobra a força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Aqui vai falar mais uma questão também sobre a sabedoria. Porque muita gente acha que eu ter uma ferramenta é o suficiente. Eu até coloquei uma frase que meu pai sempre falava para mim: filho, quando eu ia ajudar ele a consertar as máquinas, sabe o que ele falava para mim? Filho, não é força, é jeito. Meu pai falava isso. Ó, o sábio Valmir. O grande filósofo Valmir. Filho, não é força, é o quê? Jeito. E eu falo pra gente como cristão: não é com arrogância, é com sabedoria. Porque se a gente não usar a sabedoria, é como se a gente não tivesse afiado o nosso machado, ou o corte do nosso machado. A gente vai só o quê? Aumentar a força. A gente vai só aumentar a força. Há um tempo atrás, as rodas eram quadradas. E ficava aquele...
As rodas eram quadradas. Até que veio alguém, com sabedoria, criou a roda redonda. Parece como é que fala? Ah, o termo lá quando é similar. Eu esqueci, vai. Depois eu lembro. Porque quando criou isso, o que aconteceu? Evitou o cansaço dos animais. Olha só para você ter ideia. São coisas simples que podem mudar a nossa vida. Uma palavra sábia pode mudar a nossa vida, pode mudar a vida de alguém. Uma atitude sábia pode mudar a nossa vida e a vida de alguém. Um conselho, ouvir, pode mudar a nossa vida e a vida de alguém. Porque sábio não é só aquele que fala, é aquele que ouve. A sabedoria tem tanto valor e é tão abrangente que não é só falar, é saber ouvir. E às vezes nós temos a facilidade e a capacidade de falar, mas nós temos a capacidade e a facilidade de poder ouvir. Nós temos a facilidade e a capacidade de corrigir, mas nós não temos a capacidade e a facilidade de ser corrigidos. Então nós precisamos entender isso. E aqui eu coloquei a ausência de sabedoria aumenta o esforço. Você vai só aumentar o esforço quando a ausência de sabedoria. E seguramente a serpente morderá antes que estar encantada. O falador não é melhor. Aqui existe uma questão mais de pesquisa. Eu fiz uma pesquisa sobre aqueles encantadores. Quem já viu encantador de cobra? O que vocês acham que é aquilo? Que é uma magia, que é um encanto? É uma magia, é um encanto? Não. É pela vibração. Vibração do quê? Da pessoa. Som, ó. Eu fiz uma pesquisa. As cobras são surdas a sons, em alguns sons, tá? São surdas, mas respondem às vibrações. Ou seja, quando eles começam a tocar aquele negocinho ali, as cobras ficam irritadas. E ela faz o quê? Levantam para se defender. Elas fazem isso. Elas se levantam para poder se defender. Oi. Vi também aquele famoso lá. Ele se deita no chão assim, e tem uma serpente lá, e ele de longe só sopra. Então é no canto da cornetinha que o cara subia lá. Da flautinha que ele subia, sai pra luz assim. Sim. E aí quando ele soprava assim, ó, a roda, e ela dava o bote, só que ele ficava num raio. O bote dela não ficava. Para você ter ideia, quando fala sobre essa questão de encanto, não é uma magia, não é nada absurdo, não é nada surreal. A ciência explica sobre isso. Porque a serpente, ela se sente provocada. Logo, comparativo que o escritor fala, seguramente a serpente morderá antes de estar encantada. O falador não é melhor. Olha só para você ver, faz um comparativo com aquele que é falador. Aquele que fala demais. Aquele que não sabe o momento de ficar quieto. E nós sabemos uma coisa. Eclesiastes, aprendemos aqui, Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas. E é tempo para todo momento. Sabe o que esses encantadores fazem? Para evitar que as cobras piquem ele e destilam veneno? Eles tiram o veneno dela. Eles fazem isso. Eles tiram o veneno das cobras. E esse comparativo fala, ó, o falador não é melhor do que essas cobras que são encantadas. Olha só para você ter ideia. É isso que o escritor traz pra gente. Aqui, ó, na verdade era uma continuação, né? Aqui eu falo sobre as saídas da vida. O que os irmãos entendem sobre saídas da vida? Olha o termo, saídas da vida. Se é saída, é o que? Algo que sai. Parece até um pleonasmo, né? Subir para baixo, descer para cima, hemorragia de sangue. E é o que? Sai. Então o escritor começa a falar no verso 12, nas palavras da boca do sábio sai o que? A favor. Mas os lábios do tolo o devoram. Então as palavras do sábio têm o que? O favor.
mas o lábio dos tolos devoram. Então nós temos que, é todo aquele cuidado que nós temos que ter. Ouvir o sábio e deixar o tolo para lá. Nós podemos até ouvir algumas palavras do tolo, mas a Bíblia nos ensina: ouvir de tudo, retende o que é bem. Se o tolo está te conduzindo para o caminho da tolice, você vai fazer o quê? Você vai seguir ele? Não. Você vai seguir quem? Vem para cá, amor, vem para cá. Vai seguir a sabedoria. Você não vai seguir os tolos. E aqui a continuação, o princípio das palavras. O princípio das palavras da sua boca é estutice, ou seja, loucura. E o fim do seu falar é um devário péssimo. O que é o devário? Também é loucura. O tolo multiplica as palavras, porém o homem não sabe o que será e nem lhe fará saber o que será depois dele. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que será de nós amanhã. Então, se é para plantar alguma coisa boa, plantemos hoje, porque amanhã a colheita, uma hora ou outra, vai chegar. E não é só plantar um dia e esquecer dos outros. Tem que ser todos os dias. E jamais sermos como o tolo, que fala aquilo que destilam aquelas palavras que devoram as pessoas, mas ser o sábio, que traz o quê? Favor. O que é um favor? Ajuda. O sábio traz uma ajuda com uma palavra, ou com atitude, ou com comportamento. Nós temos aqui uma referência em Provérbios capítulo 4, verso 23 ao 23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o quê? O seu coração. E alguns significados ou traduções, o coração se refere a emoções, sentimentos. Tudo que deve guardar, guarda a sua alma, guarda o seu coração. Porque deles procedem as saídas da vida. E aqui nós entramos no título. O que é a saída da vida? Aquilo que está guardado no seu coração. Quanto mais coisas boas nós guardarmos no nosso coração, mais coisas boas irão sair. Quanto mais nos alimentarmos de coisas boas, mais coisas boas nós podemos transmitir. É igual a alimentação. Se você se alimenta de forma errada, o que vai acontecer com o seu corpo? Só vai sair coisa ruim. Vai dar problema de saúde, vai dar problema no rim, vai dar problema no fígado, vai dar problema no intestino, vai dar problema no cérebro, um monte de coisa. Ainda vai ficar gordo. Isso que acontece, são as saídas da vida. Então, se é para guardar, guardemos as nossas emoções, o nosso coração e colocamos coisas boas dentro de nós, para que jamais coisas ruins possam destruir a nossa vida e a vida dos outros. Outra referência é Mateus 12, do 35 e 37. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. Mas se você não tiver um bom tesouro, como é que você vai tirar coisas boas dele? Primeiro você precisa ter o quê? Um bom tesouro. Nós precisamos ter um bom tesouro para poder tirar coisas boas do nosso bom tesouro. Agora, o homem mau, do seu mau tesouro, tira más coisas. Mas eu vos digo, Jesus falou, mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Olha só para você entender o peso e a responsabilidade do que nós falamos. Tudo que nós falamos, nós prestaremos conta. Toda palavra ociosa que nós lançamos, ou palavras ruins que nós lançamos, nós prestaremos conta. E que nós possamos jamais prestar conta de palavras ruins, mas sim prestar conta de palavras boas que nós temos, de palavras de sabedoria, porque pelas tuas palavras você vai ser justificado e por elas mesmas você vai ser o quê? Condenado. E não precisa ser no fim da vida. Como Jesus falou, que sai do homem isso que condena ele. As pessoas estavam preocupadas com a alimentação. Mas está comendo com a mão suja. Mas está comendo isso, mas está comendo aquilo. Jesus vai para eles, mas como assim? Vocês não entenderam que condena não é o que entra, mas é o que sai. O que eu estava falando para eles? Eu não vim libertar o seu corpo, eu vim libertar a sua alma. Eu não vim trazer boas alimentações para você, eu vim trazer a palavra de vida. Eu não vim trazer algo que traz sustento só para o seu corpo, não.
Porque o seu corpo é obrigação sua cuidar. Mas eu vim trazer uma palavra que sacia a sua alma, a sede da sua alma. Isso que Jesus fala pra gente. Eu vim trazer algo que alimenta a sua vida. E não deixe jamais que coisas ruins preencham o nosso coração, ao ponto a gente abandonar tudo e esquecer da presença de Deus. O trabalho dos tolos. Os tolos trabalham dobrado. O trabalho dos tolos é cada um deles é fadiga. Porque não sabem como ir à cidade. Aqui eu coloquei uma frase só para poder exemplificar. Todos trabalham dobrado. Sem objetivos claros, sem planejamento, sem conhecimento, desorientados, pois não possuem a sabedoria como guia. O que é o guia da nossa vida como cristão? Primeiramente Jesus e a sua sabedoria. Esse é o nosso guia. E sermos guiados pela loucura, nós não sabemos o que, como o tolo. O tolo ele só se cansa e não sabe nem como chegar aonde ele quer chegar. Mas a sabedoria sabe onde chegar. E nós estamos aqui. Oi? Eu tenho quadrado aí. Tá não, Rodelão, pode falar besteira. Desculpa, irmãos. Ah, meu filho, passa. Calma aí, deixa eu passar aqui, esse negócio tá meio enganchado. Deixa eu ver se... Não, tá normal aqui. É que tem vezes que ele falha, tem vezes que ele funciona. Agora foi. Aqui a gente vai falar sobre maturidade, conhecimento e experiência. Eu vou correr aqui contra o tempo, porque já passou. Na pandemia, quando eu tô sozinho. Tem enfermeira, tem dentista. Tem enfermeira, tem dentista. Ai de ti, ó terra, quando o seu rei é uma criança cujos príncipes comem de manhã. Eu mandei até esse versículo pro Luiz, que eu encontrei uma criança. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo isso e eu tenho esse pensamento comigo. Não é nada contra crianças louvarem, não é nada contra crianças pregarem. Mas como a pessoa vai transmitir maturidade se ela não tem? Como a pessoa vai transmitir conhecimento sendo que a vida dela começou agora? Eu tenho muito cuidado em permitir... A minha filha, ela faz as coisas, mas não porque eu peço. Ela vem aqui regir as crianças, não porque eu peço. E ela está regindo as crianças. Porque nós estamos colocando líderes, crianças como líderes. E olha o risco que nós estamos tendo. Nós vamos jamais se comparar a quem era necessário na época, que nem Josias, Joás, que foram levantados como crianças. Mas eles tinham quem? Uma gama de sábios ao redor para poder orientá-lo nas suas decisões. Aqui nós estamos colocando crianças em responsabilidades que não é delas. Nós estamos colocando crianças com peso tão grande. Para você ter ideia, a gente que é adulto sabe a responsabilidade, o peso espiritual que é você trazer uma palavra e mudar a vida de alguém. Quem é adulto sabe disso. O peso da responsabilidade que é mudar a vida de alguém. E nós estamos deixando isso para quem? Para as crianças. Sem maturidade e sem experiência. Eu vou usar, tem um exemplo aqui muito pesado. É uma pessoa que não tem visão o suficiente e está conduzindo quem não tem visão o suficiente. Nós precisamos compreender isso e jamais jogar as nossas crianças na boca do leão, porque o inimigo ele está pronto para destruir qualquer um, seja adulto, seja criança. E muitas vezes estamos colocando crianças para poder fazer aquilo que não é para ser feito. Nós estamos colocando pessoas para fazer aquilo que não é para ser feito, porque está destruindo o futuro das crianças. E ele usa até um exemplo aqui. Bem-aventurado, no verso 17, bem-aventurado tu, ó terra, quando teu rei é filho dos nobres e os teus príncipes comem a tempo, para se fortalecerem e não para a bebedice. Aqui a gente entra na questão. Disciplina, visão de futuro, fortalecimento, preparação, espera no tempo certo e não desperdício da vida. Você pode observar que no verso anterior fala que aqueles comiam de manhã, ou seja, comiam rápido. Acordava, a primeira coisa que a pessoa fazia, eu vou comer. Eu vou fazer alguma outra coisa. E aqui no verso 17 ele fala, bem-aventurado tu, ó terra, quando teu rei, filho dos nobres.
Não é só questão de ser filho dos nobres, mas é questão de saber o momento certo, o tempo certo, se fortalecer para fazer aquilo que tem que ser feito e não para a bebedice, ou seja, para a loucura, para a embriaguez. Porque muitas pessoas, inclusive quem nasce em uma sociedade assim, vamos dizer, uma classe média alta, e tem de tudo, a psicologia fala que quem tem de tudo não valoriza nada. Você ter tudo, você vai valorizar nada. A gente vê muito disso. A gente viu recente aí o caso do rapaz com uma Porsche que matou um motorista de aplicativo. E a mãe dele era empresária e protegeu ele. O que ele valorizou? Nada. E ele tinha o quê? Tudo. Tudo que o mundo oferece. Mas ele não tinha tudo que Jesus oferece. Ele tinha tudo que o mundo oferecia, mas não o que Jesus oferecia. Deixa eu ver se eu amplio aqui. Vamos ver se passa. Ô Jesus. Passa lá pra mim, cara. Tava funcionando até agora esse negócio. Ah, a luzinha tá funcionando dela lá. Ah, passou. Obrigado. Se você quiser ficar por aí, eu agradeço. A preguiça e o sustento. Aqui eu vou adiantar. Provérbios fala o quê? Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Aqui nós temos duas questões. A gente não pode confundir trabalho com excesso, com destruição e com problemas. Porque você pode excessivamente destruir a sua vida pelo trabalho. Tudo tem que ser moderado. O trabalho tem que ser moderado, o tempo com a família. Tudo tem que ser moderado. Uma pessoa que viaja demais, ela vai ter graça nisso? Uma hora ela vai perder a graça. Uma pessoa que trabalha demais, ela vai só se cansar e vai destruir a sua vida. Como vocês falam, o trabalho destrói? Vai trabalhar 13, 14, 15 horas todo dia para você ver o que acontece com o seu corpo, o que acontece com a sua mente. Você não tiver um descanso, você não souber ter um momento de descanso, de lazer ali, você vai só destruir a sua vida. Então nós temos que entender que nós temos fragilidade, exemplo, a fragilidade do corpo, da alma, a família. Nós usamos o quê? Acabamos destruindo as estruturas. Porque nós temos que entender que há muita preguiça, olha só para você ter ideia, há muita preguiça enfraquece o teto, ou seja, a sua estrutura, o seu lar, a sua casa, a sua família. E a frouxidão das mãos, a casa goteja. Então nós precisamos trabalhar, mas não se desgastar de trabalhar. Nós precisamos viver a nossa, como o escritor fala, nós devemos viver a nossa vida. Viver, se alegrar com a mulher da nossa juventude, se alegrar com os bens que nós adquirimos, se alegrar com tudo que nós temos, se alegrar com o carrinho velho que nós temos, não importa. E com o carrinho novo também, que Deus abençoe, né? Eita agora! Uma benção. Nós temos que alegrar com isso. Por mais simples que seja. Pode ser uma bicicleta. Porque a gente acha que a bicicleta aqui não tem valor. Mas vai lá no interior para você ver o valor de uma bicicleta. Porque lá tem valor a bicicleta. Aqui pode não ter. Mas lá tem. Então nós temos que ter o quê? Não preguiça, mas coragem com moderação. O prazer e o dinheiro. Aqui nós temos que diferenciar entre o prazer que o dinheiro traz e a alegria que ele traz. Dinheiro responde por tudo. O próprio escritor fala: para rir se fazem banquetes, o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. Por que o dinheiro responde por tudo? Aqui na terra o dinheiro pode responder por tudo, mas lá no céu não. Aqui na terra você pode, para comprar uma comida você precisa de dinheiro, para pagar uma conta você precisa de dinheiro, para ir andar de ônibus para algum lugar você precisa de dinheiro. Você trabalha para quê? Para ter dinheiro. Ninguém trabalha de graça. Então o dinheiro responde por tudo, mas temos que tomar cuidado, porque o dinheiro pode ser um bom servo, mas ele é um péssimo senhor. Não ameis as riquezas, não ameis o dinheiro, não coloque o seu coração naquilo que te destrói. O dinheiro tem que ser o nosso servo. Prestar o quê? Um serviço. E pronto, acabou o papel dele. Então nós... ali se desligou, né?
Você deixa ela aí? Agora vamos, para a gente encerrar aqui, o espalhamento de informações. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoa o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoas ao rico, porque as aves dos céus levariam a sua voz, e os que têm asas dariam a notícia. Aqui nós temos uma questão, recâmara é um quarto oculto. Muitas vezes nós falamos mal de alguém oculto, não falamos? Quem nunca falou mal, que atira a primeira pedra? Nós falamos. Alguém vê? Não, mas Deus vê. A pessoa que nós falamos mal não vê, mas Deus vê. Então nós vamos entender que Deus contempla tudo pelos nossos pensamentos. O que ia sair da nossa boca, que eu ia falar, o que eu falei, o que eu vou falar daqui 2 minutos, Deus já sabe o que eu vou falar. Então Deus tem todo o conhecimento. Nós temos que tomar muito cuidado em sempre reconhecer que muitas vezes nós falamos mal das pessoas, e é normal, porque todo ser humano é falho, e a gente vê falha nos outros, fala mal da falha dos outros, mas esquece de olhar a nossa falha. É igual Jesus fala, você olha a trave que está no seu irmão, esquece olha o argueiro que está no seu irmão, esquece a trave que está no seu. Isso não é uma doutrina, tá? De forma alguma. É um ensinamento de sabedoria, porque no mais oculto nós podemos falar de alguém, e nós amaldiçoamos a riqueza alheia. Ah, aquela pessoa ali não merece ser rico. Olha só para você ter ideia. Aquela pessoa não merece ser rico, mas ela trabalha para aquilo. Ah, aquela pessoa tem tudo e eu sou crente, eu não tenho nada. Ele trabalha para aquilo. E nós, como cristãos, nós precisamos entender que o nosso reino não é desse mundo. O nosso reino é a glória. O que nós nunca pegamos aqui na mão. Eu tenho ouro aqui porque é por causa da aliança. Eu tenho esse ouro aqui. Mas lá, as ruas serão de ouro. Os muros de cristal. Olha só para você ter ideia. Muro de jaspe. As águas cristalinas. Aqui o que é? Os homens brigam, matam e morrem? No tempo dos minérios? Essas minas de extração? Extração de ouro ilegal. As pessoas matam e morrem por isso. Mas lá no céu nós teremos tudo isso. E não precisaremos brigar por nada. Se você quiser arrancar um pouquinho da lasca do piso assim, você não vai conseguir vender mesmo, porque não vai ter valor nenhum. E nada fica encoberto. Não devemos amaldiçoar as pessoas, amaldiçoar a riqueza alheia, e entender que nada fica encoberto, que não há de ser revelado. E para a gente finalizar, a frase final... Ou você aperta ou aperta, né? A verdadeira sabedoria tem essência, vírgula, portanto, vírgula também, que eu esqueci de colocar. Escolhamos o lado certo e evitemos o caminho do tolo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.